Irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estou aqui neste finalzinho de manhã, aproximando aí a tarde, né? Já está aproximando aí ao meio-dia. E eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, tá bom? Essa palavra, Deus colocou ela no meu coração desde ontem. E quando Deus manda a gente falar, a gente tem que obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, esta palavra, irmãos, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, que é uma palavra viva, eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na junta, nas medulas, na divisão da alma, na divisão do espírito. Ela penetra na nossa carne, na nossa pele, no nosso sangue, ou seja, em todas as partes do nosso corpo, a palavra de Deus, ela entra e ela opera milagres e ela opera maravilhas. Então, a palavra ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E eu estou aqui cumprindo, né, o mandado do Espírito Santo de Deus. Nós que somos instrumento, nós somos usados, né? Então nós temos que obedecer a voz do Espírito Santo de Deus e não guardar para nós, né? Porque a palavra de Deus, ela é para mim, ela é para você e ela é para todo aquele que tem ouvido, porque a palavra de Deus diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu ouvi aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e estou transmitindo para vocês, amém? E aqui diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24, nos diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-la-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Palavra maravilhosa, né, irmão? A palavra de Deus, né? Todas as vezes que nós ouvimos, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, ela vem para edificar as nossas vidas. Ela vem para fortalecer a nossa estrutura física, emocional, espiritual. Toda a área da nossa vida precisa ser fortalecida. E quem vai fortalecer é a palavra de Deus, é o ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o ouvir e alimentar-se da palavra de Deus, é ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E aqui, irmãos, está, né, os dois fundamentos, né, todo aquele que escuta as minhas palavras. Deus tem dado a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, de sermos praticantes, não sermos só ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus. E as pratica. E quando nós ouvimos e praticamos, nós somos prudentes, nós estamos sendo prudentes. Nós estamos sendo obedientes ao ensinamento do Senhor Jesus. E quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós obedecemos, nós somos fortalecidos. Quando nós obedecemos, nós somos edificados. E Deus está nos dando a oportunidade de edificar a nossa vida através da palavra. De edificar a nossa mente através da palavra. Quantas pessoas estão com a mente atormentada, com a mente fraca, porque não tem dado ouvido à palavra de Deus, não tem dado crédito à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está sendo pregada nos quatro cantos da terra. A palavra de Deus, ela tem sido ministrada de uma forma maravilhosa. Ela não está inclusa só num lugar, só num país, só numa cidade, não. A palavra de Deus, ela tem sido ministrada, ela tem sido pregada, ela tem sido anunciada.
E aqui assim, a pessoa que tem um fundamento sólido através da palavra de Deus, vence as dificuldades, vence as aflições, vencem as tempestades, sem cair, sem desanimar, sem voltar para trás. Então nós precisamos ter esse fundamento, nós precisamos ter esse fundamento, e é a palavra de Deus. Nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso aos ensinamentos de Jesus. E aqui ele disse, né? Todo aquele que escuta as minhas palavras, você tem escutado, você tem ouvido e você tem praticado o ensinamento de Deus, o ensinamento do Senhor Espírito Santo, você tem obedecido a palavra. As práticas semelhantes ao homem prudente. Então, todo aquele que ouve, obedece, pratica, ele é prudente. E nós precisamos ser prudentes. Deus está nos dando essa oportunidade de sermos prudentes, de nos fortalecer através da palavra, de buscar o alicerce para a nossa vida, de buscar a estrutura, porque para nós vivermos neste mundo, nós precisamos estar estruturados. E a estrutura para a nossa vida, a estrutura para a nossa caminhada, ela está fundamentada na palavra. A palavra que vai nos fortalecer, a palavra que vai nos dar condição para nós vencermos. A palavra de Deus, ela é o alimento diário para a nossa vida. A palavra de Deus e a oração é que vai nos dar força para nós vencermos as dificuldades, para nós resistirmos às tentações, para nós passarmos pelas provas. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, ou em Tiago, resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É com a palavra, irmão, que nós vamos vencer. É com a palavra que nós somos vencedores. É através da palavra. É Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos que o Espírito Santo de Deus tem colocado diante de nós. E louvemos a Deus porque ele tem nos dado essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Então a pessoa que busca o fundamento dentro da palavra de Deus, ele resiste às dificuldades. Ele passa pela prova, ele passa pela luta, passa pela adversidade, passa pelo pranto, porque muitas das vezes passamos por problemas que nos traz lágrimas. Mas sem desanimar, sem voltar para trás, sem cochear em dois pensamentos, em dois caminhos, até porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Então nós estamos no caminho, nós temos que permanecer no caminho, nós temos que nos fortalecer no caminho, fortalecer em Jesus, fortalecendo através da palavra. E aqui diz a palavra, né, olha, e não caiu, e combateram aquela casa. Então vem as lutas, vem as adversidades, vem as tempestades, mas a casa não cai. O cristão, o servo e a serva de Deus, o cristão que está fundamentado na palavra, quando vem a luta, quando vem a prova, ele bota o joelho no chão e ele clama, e ele busca, e ele ora, e ele adora, porque a palavra de Deus diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Vamos alicerçar a nossa vida dentro da palavra. Vamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aqui diz, ó, casa sobre a rocha simboliza uma vida com um alicerce sólido. A palavra de Deus, ela nos dá essa fortaleza, ela nos dá esse suporte. Mesmo diante das lutas, das provas, a casa que é edificada sobre a rocha, irmão, vem a chuva, vem as enchentes, vem os ventos, mas ela está firme ali, ela não cai, ela não é destruída. E assim é a nossa vida. Vem as lutas, vem as provas, vem o vendaval, mas nós não somos destruídos, porque nós somos fortalecidos. Mas nós temos que buscar esse fortalecimento, nós temos que buscar este revestimento, aleluias, para quando vierem os ventos, para quando vierem as provas, as tempestades, nós estamos de pé. E quem nos coloca de pé, quem nos fortalece é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem apenas ouve e não pratica é como alguém que constrói sobre a terra.
Então tem aqueles que ouvem e praticam, ele está fortalecido, está se fortalecendo. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus e nós praticamos, nós estamos nos fortalecendo a cada dia. A cada dia nós estamos nos fortalecendo, a cada amanhecer, a cada anoitecer, nós temos nos fortalecendo, nos alicerçando a cada dia. Glória a Deus, mas aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que constrói sobre a terra, não busca, não tem alicerce, não tem fundamento, não tem firmeza. Então vem os resultados, né? E o resultado é a destruição. Quantas pessoas têm, né, deixado de estar na presença de Deus, têm abandonado a palavra, têm abandonado Jesus. O segredo, irmão, não é abandonar Jesus. O segredo é alimentar, é buscar, é estar na presença do Senhor, é permanecer. Porque a palavra de Deus diz, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós precisamos buscar esse alimento. E Deus está nos dando a condição de nos alimentarmos, de nos alicerçarmos, resultando então quem ouve e não pratica, quando vem a luta, quando vem a prova, o primeiro vento que vem, a primeira adversidade que vem, ele desanima, ele para, ele murmura, ele contenda, ele critica, ele fecha o coração. Mas aquele que é prudente, ele ouve e age de acordo com a palavra. O prudente, ele ouve, ele obedece e ele permanece. A igreja do Senhor, ela precisa se fortalecer através da palavra, através da oração, através do ouvir e ouvir a palavra de Deus, permanecer. Não desistir, não parar. Então, aonde você tem, como você está se fortalecendo? Como que você tem buscado? Você tem ouvido e você tem praticado? Você tem ouvido e você tem obedecido? Porque a palavra de Deus diz que a obediência, ela quebra a maldição. A obediência, ela fortalece. A obediência, ela te dá condições de permanecer. Aleluias. E quando você ouve e não pratica, você está sendo desobediente. Você está buscando aí resultados que destroem. Resultados que te traz mais problemas ainda. Mas quando você ouve e pratica a palavra de Deus, você está crescendo espiritualmente, você está se fortalecendo espiritualmente e você tem resultados. Resultados que vai edificar a tua vida, resultados que vai edificar a vida do próximo. Aleluias. Resultado com destruição na adversidade, aquele que está sem alicerce, aquele que está sem a palavra. E por que não dizer, triste, né? Tem a oportunidade de ouvir a palavra, de praticar a palavra, de viver a palavra e não faz. Louvado seja Deus. Então eu deixo aqui esta palavra, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. A areia, irmão, não tem fundamento, a areia não tem firmeza. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Espírito Santo, ele está te dando essa oportunidade. Quem sabe você está pensando em desistir. Quem sabe você já desistiu. A palavra é essa, não desista, permaneça. É só praticar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem permitido chegar aos teus ouvidos. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O próprio Jesus disse, né, quem ouve essas minhas palavras. É a palavra de Deus que tem sido pregada, é a palavra de Deus que tem sido ministrada. E por que você está desprezando a palavra de Deus? Por que você está desprezando o poder de Deus? Por que você está desprezando o bem maior que é a palavra? Aleluias. E a palavra de Deus, ela diz no Salmo de número 1, né?
meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ou seja, nós temos que estar com a palavra no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração. Dia e noite, quando vierem as adversidades, quando vierem os problemas, o próprio Espírito Santo vai nos dar a palavra. E com a palavra nós vamos vencer. É com a palavra e com a oração e permanecer, nós vamos vencer. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a pergunta é essa: como que está o fundamento? Como que você tem fundamentado a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Fundamento sólido que resiste às dificuldades, que resiste às lutas, que resiste às tempestades, os vendavais. Ou aquele fundamento que não tem firmeza alguma. Qualquer vento vai destruir. Qualquer vento vai trazer destruição. Oh, Senhor, tem misericórdia. Mas todo aquele que ouve, age de acordo com os ensinamentos, esses sim vencem as lutas, vencem as provas. Glória a Deus, aleluias. Então o segredo, irmãos, igreja do Senhor, é permanecer, é ouvir, é praticar, é agir, é entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Então fica aqui esta palavra. Não é por muito falar, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando ao meu e ao teu coração dentro desta palavra. Todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras. Muitas das vezes o ser humano, ele dá ouvido a muitas palavras, a muitos ensinamentos que não é do Espírito Santo de Deus. Há muitas, dá ênfase a muita coisa que não é a palavra de Deus. E por isso fica enfraquecido. Alimenta-se muito de coisas deste mundo. Dá-se ouvido às pessoas que estão vazias de Deus, que vêm com conselho, que vêm com palavras. E ali o que acontece? Você já está fraco, você se enfraquece mais. Mas quando você ouve essa palavra aqui, você que está fraco, você é fortalecido. Quando você dá crédito a essa palavra aqui, você é renovado. Deus da vitória. Então nós precisamos ouvir e guardar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não ser só ouvinte, mas ser praticante. E a partir deste momento, você que estava com a sua vida construída sobre a areia, ainda tem oportunidade de alicerçar-se, de se fortalecer, porque a palavra de Deus diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo, através da palavra, através da leitura, através do ouvir, através da prática. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, vem o que vier, você se mantém de pé, você se mantém no altar do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando o Senhor, falando da sua grandeza, falando do seu amor, falando da sua pureza, da sua benignidade, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua infinita graça, que são a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Espírito Santo continue falando em cada coração através dessa palavra. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Quando você praticar a palavra de Deus, você torna-se prudente, vida edificada,
pensamentos edificados, sentimentos edificados. A palavra de Deus, ela é completa para a nossa vida. Então, quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, todo o nosso corpo, ele é fortalecido. Ele é edificado, a mente, o coração, sentimentos, pensamentos, casamento, a vida espiritual, a vida familiar, a vida no trabalho. Tudo é edificado através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja prudente. Seja prudente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo por esta palavra. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta palavra. Palavra viva, eficaz. Palavra, Senhor, que venha, Senhor, ela já foi ministrada e que ela venha penetrar no mais profundo do nosso coração, no mais profundo do nosso sentimento. E aquilo que muitas das vezes nós ouvimos, ó Pai, nós não entendemos, que a nossa mente, Senhor, ela venha ser aberta para a Tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, nos alimentarmos a cada dia, a cada momento, a cada instante, buscar refletir a Tua palavra, para nós nos fortalecermos a cada dia, para quando vierem as lutas, as provas, nós não venhamos, ó Pai, desanimar, nós não venhamos desvencilhar, mas nós venhamos permanecer. Senhor, fica conosco hoje para todo sempre. Eu te peço nesta manhã, início de tarde, que o Senhor venha, Senhor, fortalecer os teus servos, venha fortalecer as tuas servas, venha fortalecer a tua igreja. Que a tua igreja venha buscar se fortalecer. E que nós não venhamos, ó Deus, perder nenhum momento da nossa vida, da nossa história. Aonde nós estivermos, aonde estiver pregando a tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, alimentar-se dela, que nós venhamos fazer, Senhor, igual Maria, Senhor, escolher, Senhor, aquele momento ali, alimentar-se daquele momento, viver aquele momento, Senhor, como se fosse o último da nossa vida, da nossa história. Oh, Deus maravilhoso, fica conosco, nos abençoa, fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está caído, dê força, dê graça e dê vitória à tua igreja. Fica conosco, ó Deus, hoje e para sempre. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.